Fala pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Cadeira Podcast. Pessoal, já gostaria de te pedir, para você que está assistindo e não é inscrito no nosso canal, faça o favor, clica aí no botão de se inscrever, o sininho, ative todas as notificações, que hoje promete ser um papo muito bacana. Tô aqui com um amigo pessoal meu e queria que ele se apresentasse para vocês aqui. Fala comigo, Jojo. Fala, Pedrão. Boa noite, pessoal. Uma satisfação enorme de estar aqui, né? Abrindo esse segundo episódio do Na Cadeira Podcast. E uma alegria, né? Como o Pedro mesmo já disse, nós somos amigos, né? E isso é um privilégio para mim estar aqui para poder bater um papo aí, né? Colocar o assunto em dia. Vai sair bastante coisa aí. Eu sou personal trainer, tenho 12 anos de profissão, sou casado, tenho 2 filhos. Mandar um beijo aí pra Rayane, pra Eloá e pro Noah. E graças a Deus estamos aí, trabalhando na área de personal, trazendo qualidade de vida pro pessoal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí com vocês. Isso aí, Jojo. Como de costume, né? Queria começar com a pergunta clichêzona. Quem era o Joab antes da academia, antes de ser personal? Quem é o Joab fora aí dos CTs? Conta pra gente. Rapaz, essa é uma pergunta muito boa. A educação física, o personal, ele veio entrar na minha vida após um sonho terminado. Como todo bom brasileiro, o Joab sonhava em ser jogador de futebol. E isso se deu através de um problema que eu tive. Eu sofri um acidente, eu jogava categoria de base, e aí sofri um acidente, fiz 2 cirurgias, passou-se mais 3 anos, aí eu tive um rompimento do ligamento, e aí encerrou a ideia de ser jogador. E aí, a partir de então, a minha irmã, o meu cunhado estava indo fazer a inscrição dele na faculdade, e era na UENG, né, que era, no caso, pública, né, que você faz prova como se fosse uma UFMG, só que a UFMG é federal e a UENG é do estado. Sim. E aí, é a unidade que tem lá em Ibirité, ela me incentivou a fazer, e aí ela falou assim, você gosta muito de futebol e tal, por que você não faz Educação a física. questão da educação física aí na área de esporte? E aí, despretensiosamente, Sem querer. eu peguei e fui. E fiz, deu certo, fui bem colocado, fiquei surpreso, fiquei entre os 10 primeiros, assim. Mas o Joab era um cara sonhador, sempre sonhou com a ideia do futebol e tal, sempre trabalhei desde muito cedo, então, assim, a ideia de conquistar, de correr atrás das coisas já era uma coisa latente em mim já. E aí, quando aconteceu esses fatos aí dos acidentes, eu fui para educação física e aí eu me descobri. E aí, a gente vai conversar aí, eu já tentei várias outras coisas, mesmo estando na educação física, tentei ter outras empresas, tentei fazer outras coisas, mas o meu caminho, a minha vida tá na educação física. Que isso, hein? Mas aí, conta um pouco o que aconteceu nesse acidente, o que foi de grave nisso. Conta aí pra galera de casa saber. O acidente, eu tive 2 situações. A primeira foi onde a gente estava treinando para disputar o Campeonato Mineiro de Junho, e aí na sequência, era a virada do ano, a gente subiria para poder disputar o Campeonato Mineiro módulo 2, eu tomei uma pancada na boca do estômago do goleiro, e aí eu perfurei meu intestino. Nesse perfurar o intestino, uma coisa que parecia simples, eu fiz uma cirurgia, aí fizeram uma reconstrução só onde ele tinha furado. Mas, com o agravo que teve durante esse período de 1 mês, veio a morte do meu irmão. Sim. Que é onde gerou um estresse maior, uma situação ficou muito ruim lá na minha casa. Eu estava num processo de recuperação, a minha primeira cirurgia, ela deu um problema. Aí eu tive uma obstrução total do intestino. Eu tive que voltar pro bloco, fiz uma retirada de 40 centímetros do intestino. E aí, pôs-se um ponto de interrogação. O que seria depois? Até então não pensava em futebol mais e tal. Beleza. Passou-se 3 anos, isso foi em 2007. Um ano muito turbulento lá na nossa casa. Meu irmão morreu, eu acidentei, depois meu irmão morreu, eu voltei de novo para a sala de cirurgia. Foi um ano assim daqueles, pesado.
E aí deixei isso para um lado. Quando foi em 2010, surgiu uma nova proposta. E aí já era uma proposta bem interessante, porque já não era no Brasil. A gente tem um conhecido nosso que ele é um pastor missionário. E ele era missionário lá na Ucrânia. E o irmão dele, de novo, despretensiosamente, jogando futebol aleatório, peladinha, o irmão dele me viu jogar bola. Falou, cara, eu não sabia que você jogava bola assim. E aí, propaganda enganosa, viu, gente? Mentira, mentira. Joga bem. Ele pegou e falou, cara, eu tenho um cara pra te apresentar. Você tá com quantos anos? Eu falei, cara, eu tô com 21 anos. Ele falou, você tem coragem de ir embora do país pra jogar bola profissionalmente? Eu falei, isso era meu sonho. E ele é um cara que conhece a minha família e tal. Então ele falou, eu lembro da situação do seu irmão era meu irmão era meu amigo. Então, assim, isso diz muita coisa. Meu irmão estava presente comigo, a gente tinha uma empresa junto, a gente viajava junto, a gente não era só irmão, né? A gente era amigo. Então a gente compartilhava muita coisa. E aí, a partir disso aí, ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí vi um amigo meu aí da Ucrânia, e o cara nada mais, nada menos, o cara trabalhava no Shakhtar Donetsk. E aí o cara falou, você já tá mais velho, a gente entende, mas há uma pequena possibilidade da gente tentar te levar para lá. Não vou te colocar no Shakhtar Donetsk, mas assim como no Brasil, tem os outros times, né? Os outros times, e Série A, Série B, então, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa. Fiquei empolgado, fui pra academia, comecei a treinar pesado e tal. O cara veio. E aí o cara veio, a gente conversou, teve a reunião, apresentou, viu como é que ia fazer papelado, porque eu já estava parado, eu já não estava mais como atleta, não tinha inscrição mais como atleta. Fomos correr atrás disso. E aí ele falou assim, beleza, tô vendo que você é um cara que já tem um portfólio aí, vamos ver, eu quero ver você jogar. Eu falei, não, beleza, final do ano, uma peladinha de dia 31, eu lembro como se fosse hoje. Peladinha de final de ano. Final de ano. Cruzeiro e Atlético? Era solteiro contra casado. Não, é isso. E aí, um jogo mais bobo, a coisa mais aleatória. Eu fui dividir uma bola, eu tomei uma pancada no joelho. O joelho torceu. E é impressionante o tanto que o cara entendia, que ele estava assistindo ao lado do meu pai. E virou pro meu pai e falou assim, seu menino rompeu os ligamentos. Seu menino só vai voltar a jogar bola aqui daqui a 1 ano. Meu pai, sério? Ele, sério. E aí, o joelho virou aquela bola, saí de imediato, e aí o pior veio. Realmente rompi o ligamento. Aí, foi onde que encerrou isso, mas na sequência, que isso foi em 2010. No final de no meio do ano de 2011, foi onde a minha irmã fez um comentário comigo a respeito dessa questão da faculdade. Eu falei, cara, eu tenho que tomar um rumo na vida. Eu tenho 21 anos, tenho 22 anos, vou caçar mexer com bola mais. Já tá tarde pra caramba, já era pra ter virado há muito tempo. Não deu certo, vida que segue. Só que, graças a Deus, cara, deu muito certo. Fui pra educação física, e aí eu fiz o curso de licenciatura. O meu primeiro curso de educação física é o de licenciatura, formei em 2014. E aí vim trabalhando esse período todo. Aí alternei algum tempo entre escola, muito pouco, porque o licenciado ele geralmente trabalha mais com a escola. E só que aí em 2015 eu abri uma academia. Eu tive uma academia eu fiquei à frente dela durante 5 anos. Isso, que a gente foi até 2020 na pandemia. Quando eu decidi vender academia, tipo assim, eu lembro perfeitamente, no início de março. E aí o lockdown começou na outra semana. Já tudo definido. Tudo definido. Valores e tal. Falei com a minha sócia se ela queria voltar atrás, que eu não ia deixar ela passar isso sozinha e tal. Ela, não, tá tranquilo, eu tenho um projeto para seguir aqui. E aí vendi a sociedade e aí saí. Aí foi onde eu montei outras coisas. Um detalhe interessante, porque nessas indas e vindas, a minha segunda graduação de educação física, eu comecei ela em 2015. E como eu fiquei administrando a academia, eu não terminei ela. E aí vem um detalhe curioso. Embora muito conhecimento e tudo, eu só vinha concluir ela em 2025. E aí vocês param. Bastante tempo. Eu fiquei postergando. E aí foi onde que
é o que eu comentei com vocês. É a situação de eu fazia uma coisa, dava errado, eu voltava para educação física. E aí vem um detalhe curioso. Eu tenho alunos, amigos que estão comigo há 10 anos, 12 anos. Tem gente que me conhece e se relaciona comigo através da educação física, pela academia, desde 2012. Eu fiz eu fiz estágio lá no bairro Jardim Riacho, na Espaço Hits. Eu tenho pessoas que me acompanham, que eu acompanho desde aquela época. E aí, hoje, graças a Deus, mais tranquilo, cabeça mais no lugar, mais velho, né? E aí, personal. Só personal, aí tem o trabalho que é tanto o atendimento presencial quanto online. Sim, bacana demais. Engraçado, né? Você falando dessa questão aí, o como no decorrer da vida da gente vai aparecendo coisas e coisas, lógico, tentativa e erro, né? Não tem, na vida não é uma matemática certa. É focar, né? A questão do foco. Você focou na sua área ali e tal, desde 2015 para se formar e tal, veio formar no ano passado, mas sempre, galera, eu conheço o Joab aqui de ser amigo mesmo, igual eu falei no início com vocês aí, excelente profissional e tal, mas ainda não era formado. Olha que você vê que incrível. Às vezes as coisas vão acontecer na vida da gente, afastando a gente daquele propósito e tal, a gente vai tentando aqui de um jeito ou de outro, no final afasta da linha de chegada, né, que é o que a gente espera. Tem uma situação que eu gosto de frisar muito, que é quando eu meio que virou a chave. E eu já tive, quer ver, ó? Eu tive uma empresa de instalação de gás industrial, eu já tive um caminhão de prancha reboque, que mais? Já fiz muita coisa. Só que o que me trouxe para educação física de novo foi um amigo meu mecânico, quero até mandar um abraço para o Romário, peça finíssima. O que acontece, cara? Comprei o caminhão, tava trabalhando direto, e esse cara, ele é fenômeno, cara. Ele quer que você tome um café com ele, quer que você troque ideia, gente boa. É um cara que, ó, pra você ver, eu conheço há muito tempo e ele tá lá na academia até hoje. Hoje ele tá firme lá na academia com a esposa dele. Então, tipo assim, ele chegou pra mim um dia e falou assim, cara, toda vez que eu converso com você, você fica perguntando, falando se eu já tô indo na academia e tal. Eu já vi que você gosta disso. Sua praia é essa. E eu tenho alguns amigos que eu conheço que são personagens. Você já colocou na balança realmente? Você já se dedicou? Porque na prancha, o caminhão, não é um serviço ruim, eu gostava, é bacana, acho bacana. Mas é um serviço, cara, que você não tem hora. É qualquer horário, né? Ligou Presta ali. socorro. É como se fosse o cara do SAMU. Você tá no seu horário ali, irmão, você tá com o telefone ligado, tá chovendo, tá fazendo calor, é feriado, é seu aniversário, tocou. Pra você fazer grana, o cara que ganha grana com a prancha é o cara que roda a qualquer momento. Então, assim, ele virou pra mim e falou, cara, você tem profissão, irmão. Não que não seja profissão, viu, galera? Mas, assim, eu estudei pra isso. E ele sabia disso. Falou, cara, você tem profissão, você estudou pra isso, você respira isso. Então, as pessoas que às vezes te vê e tal, sempre no comentário, da academia, o personal. E aí, realmente, você acha que não tá faltando uma questão de foco, não? Falou com muita humildade comigo. E aí, cara, eu tava passando uns apertos, porque comprei um caminhão, o caminhão começou a apresentar problema e tal. E aí, fui pra casa, conversei com a Rayane, falei, ó, de verdade? E aí vem um detalhe, porque eu sempre voltava pra educação física. Quando o caminhão começou a dar problema, o que eu fiz? Voltou pra eu educação abri a minha agenda de personal. Ai, que loucura. E aí, tipo assim, ele falou, cara, não é melhor você largar tudo isso e abrir só sua agenda de personal? E aí que veio a virada de chave. Porque desde essa época, isso, nós estamos falando de 2022, mais ou menos. Sim. Desde essa época, eu abri a minha agenda só de personal. E de lá pra cá, eu só tô como personal. Aí, realmente, o Joab virou a chave. Os meus projetos que eu tenho hoje, por exemplo, eu quero até, você me permite falar. Sim, aí. Pode com a vontade. Tô uma parceria com a Inara Barcelos, nutricionista, assim, top. Minha amiga, a gente desenvolveu um projeto recente agora, que é o treino e a dieta focada para quem tá fazendo uso de canetas emagrecedoras. Então, assim, cara, a minha virada de chave veio através disso. Pô, cara, toda vez eu fico quebrando o galho. Eu uso a educação física como muleta. Não é melhor eu usar isso, então, como o que tem que ser principal? E a partir daí, peguei e, graças a Deus, peguei,
desenvolvo, e hoje os meus trabalhos, a consultoria online, o presencial, é todo pro personal. Tem rendido, né? Tá vendo? Focou. Aquela questão, né? Tudo que você foca, expande. Às vezes a gente tem uma ilusão de que as coisas têm que acontecer rápido e vão acontecer rápido. Eu sempre falei isso para os meus amigos, inclusive para você já ouviu isso de mim. Que a ideia de você olhar para o outro te atrasa. Então tem muita gente que olha para o outro e fala assim, pô, mas fulano deu certo. Cara, você não é o fulano. Você não é o fulano. Você quer me deixar indignado, você cobrar alguma coisa de mim, me comparando com o outro. Porque o Pedro tem as suas características, as suas qualidades e os seus defeitos. Tudo, cultural, social, familiar. Às vezes o Pedro é o cara que é acostumado a levantar 4 horas da manhã e o outro é acostumado a levantar 10. Tá normal, velho. Tipo assim, Tá cada um no seu habitat, cara. Cada um no seu formato. Só que não dá pra comparar. Então, quando você coloca isso, é muito interessante. Porque aí você fala assim, cara, vou focar aqui. E é justamente isso. Você, outros amigos que a gente tem em comum, a gente vê. A partir do momento que o cara falou assim, não, vou fazer isso aqui, e deitava pensando nisso, levantava pensando nisso, tudo virou. Dá certo. Não é rápido, não é fácil, mas quem falou que seria, né? Não, exatamente. Eu falo que tudo que eu tô vivendo, igual essa questão do podcast, Instagram, os projetos, igual eu já te falei, a gente vai chegar novidade pra vocês aí, pessoal, breve. Coisa boa, hein? Coisa boa. Essa semana eu recebi uma novidade, assim, uma notícia, que eu tava esperando ela, já tinha mais ou menos um mês e meio aí de virada de chave. É a questão que a gente fala. Cara, você tá no processo, cada um no seu tempo, cada um, igual você falou, com a sua dificuldade, cada um com o seu problema ali, e pronto pra poder resolver. Mas falando agora da questão da sua habilidade, né, sua expertise. Joab, vamos falar da questão das dores, né, que o trabalho traz. Eu falei com a galera no Instagram que eu ia falar muito sobre isso aqui. Fala um pouco sobre essa questão postural, essa questão de dor, as dores que a gente sente, principalmente na questão da barbearia hoje, que é o que a gente traz aqui pro podcast. Cara, eu ponho aí de quinta pra frente ali uma dor nas pernas, às vezes nas costas e tal. Principalmente eu sei disso que é por conta da minha postura. Conta um pouco aí do que pode agravar isso e o que fazer para melhorar também. Essa é uma situação, Pedro, que hoje na barbearia e em várias outras profissões é o que tem colocado pessoas em situações de doenças graves. Por que a gente fala grave? Porque determinada situação que ocorre com o nosso corpo pode se tornar irreversível. E aí, como qualquer outra indicação para um diabético, para um hipertenso, a parte ergonômica, ela também precisa de ser trabalhada previamente. E é o mal nosso, né? A gente deixa para poder procurar a solução do problema quando o problema chega. E a gente não tenta prevenir ele. Prevenir o problema. Então, o que acontece? Eu já tive, né, a experiência de tratar, de acompanhar algumas pessoas, barbeiros. Eu vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, eu tenho a minha irmã, ela é cabeleireira, tem o nosso amigo que é o Wellington, que você conhece, que são pessoas que sempre questionaram sobre a questão de dores de nervo ciático, punho, ombro. Então, o que acontece? O trabalho do barbeiro, ele é um trabalho repetitivo. Você faz isso ali, às vezes, um corte em 40 minutos, mas você faz quantos cortes no dia? De 40 minutos. De 40 minutos. Então, é uma postura que não tem como você fugir. Que é, em pé, gira para um lado, gira para o outro, dobra o punho, vira, abaixa, e acaba que o que pode ser feito para amenizar isso? E aí é o que eu falo. Eu tive um professor em 2014, Eduardo Pimenta, um cara fenomenal. Ele falou, gente, entenda uma coisa. Eu sou um cara que ele é praticamente um cientista, porque ele fica estudando mesmo para desenvolver coisas e tal. Um cara fenomenal. E ele sempre falou, gente, a educação física vai ser comparada
ao trabalho da medicina. Não vai existir no futuro pessoas que não treinem. A solução para todo ser humano no futuro é treinar. Você vai fazer controle de peso, você vai aumentar a performance, você vai namorar melhor, você vai viver melhor. E isso inclui tudo. E aí, quando a gente chega no caso do barbeiro, é muito específico. Por exemplo, quando eu estive conversando com o Hélito queixava muito sobre a questão do posterior, que é um problema que agrava muitas pessoas hoje, por conta de ficar geralmente apoiado em uma perna só, colocar o peso, o sobrepeso num lado só. O punho é algo que vocês usam muito pelo o manusear da tesoura, o manusear da máquina, do secador. Então, o que pode ser feito? Cara, é um planejamento de treinamento específico. E aí eu gosto de frisar muito isso quando eu tenho a oportunidade. Sobre o quê? Cara, não é porque você viu um treino na internet, não é porque seu amigo faz um treino que esse treino é para você. Então, tente entender. Na educação física existe um termo que chama individualidade biológica. E aí volta naquela questão da comparação que eu falei. Todos nós somos diferentes. Então, o Pedro, pode ser que o treino que é bom pro Pedro não é bom pro Bruno, não é bom pro Hélito. Então, essa como se diz, essa peculiaridade, essa questão assim de individualidade, ela tem que ser estudada e é onde eu falo para as pessoas. Não se trate como igual. Seu corpo é diferente, as suas reações são diferentes, os pesos que você carrega e que você consegue carregar vão ser diferentes. E aí são as adaptações. Tem que ter um planejamento, porque o que mais vocês, barbeiros, sentem é lombar, posterior e punho. E aí, se não fizer um acompanhamento bem feito de fortalecimento, cara, a probabilidade de ter um LER, a probabilidade de ter uma hérnia de disco, isso aí, muitas dessas doenças costumam ser irreversíveis. Aí é um problema sério. Não, e é incrível, gente. Você falando isso aí, secador, máquina e tal. Galera, vou escovando cabelo lá na barbearia, às vezes cortando mesmo. Isso aqui vai doendo tudo e tal. E às vezes você tipo assim, não, vou tirar uma pausa aqui de uns 15 minutos, para de doer, na hora que você volta a trabalhar, volta a doer de novo. E você falou uma coisa engraçada, essa questão de individualidade biológica, né? A gente vê, hoje tem profissionais no mercado. E hoje, da mesma forma também dentro da educação física, né? Aquela famosa ficha, né? A galera vai lá e tal, não, pra você que eu vou passar tal ficha e tal, que você tá iniciando, vou passar um treininho ali de peito, ombro, costa e tal. E não preza muito pra essa questão, tipo assim, da individualidade. Nossa, cara, às vezes você tem um problema ali, você sente uma dor, que aquele exercício vai agravar. Como é que você lida com esse tipo de profissional, Joá? Pedro, isso é tão interessante, porque para quem me segue, inclusive, pessoal, já me segue lá, Joab Albert Personal Trainer. E aí, galera, segue o homem aí nas redes sociais. O que acontece? Aí, pessoal? Algumas pessoas podem olhar, às vezes, pro meu perfil e falar assim, poxa vida, tem de criança, adolescente, a uma idosa de 96 anos que treina. Eu tenho uma aluna de 96 anos que treina, pessoal. Escuta aqui que eu tô falando. Eu tenho uma mentalidade o seguinte, que o profissional de educação física, e aí vai entrar nesse quesito dessa pergunta, o que falta para um bom profissional, para ele ser um bom profissional? É ele sentar literalmente numa cadeira, ele pegar o perfil do aluno, a individualidade do aluno e prescrever conforme a necessidade. Então, Joab, você consegue prescrever um treino para quem quer emagrecer? Consigo. Consegue. Você consegue prescrever um treino para quem quer performance? Consigo. Por que eu falo que eu consigo? Porque é uma questão da dedicação do profissional. Feeling também, né? O feeling, exatamente. É claro, gente, a gente sabe que, por exemplo, eu gosto de trabalhar às vezes mais com emagrecimento, eu gosto de trabalhar mais com performance. É muito bom, a gente tem os nossos, como se diz, os gostos, né? E aí a gente atua mais direcionado para isso. Mas eu falo que o bom profissional de educação física, principalmente o personal trainer, ele tem a capacidade e a base científica de estudo pela faculdade que a gente passa,
total para prescrever um treino, seja para o cara que quer correr, para o cara que quer pedalar, mas que seja para essa senhora de 96 anos que não sai de casa. Exatamente. Então, assim, passa mais pelo interesse do profissional. Tipo assim, pô, eu vou analisar aqui. Pô, ela não consegue ir na academia, certo? Tá, vou levar um teraband, vou levar um elástico, vou levar uns pezinhos. Às vezes, coisas mais simplórias, você consegue fazer um trabalho, assim, fenomenal. A gente tem visto muita crescente, né? Já é uma crescente, assim, muito grande, dos treinos de calistenia. Sim. Você vê a galera hoje... As tipo praças assim, aí tomando as praças, tudo. A galera com 15, 20 minutos faz um treino de calistenia fenomenal. Questão de pôr a cachola mesmo pra pensar, porque dá pra fazer bastante coisa. Você falando essa questão aí de 20 minutos aí, quanto tempo você acha, João? Porque a galera vai falar assim, nossa, eu não tenho tempo e tal de treinar, eu não tenho tempo de ir pra academia e tal. Quanto tempo hoje você acha que é necessário ali? Já dá pra fazer um treininho legal, ir na academia, que seja até mesmo com você, personal. Quanto tempo você considera, assim, o essencial dia aí de atividade física? Ó, essa é uma pergunta boa, porque o que acontece? A gente volta de novo na questão da individualidade. Eu preciso avaliar o contexto de aluno para aluno. Mas vou te dar um número que eu acho que é uma concordância dos personagens. Com 40 minutos a 45 minutos, a gente consegue entregar um treino bem feito. O que é um treino bem feito? E aí vai uma dica, tá, pessoal? É um treino que você não fica no celular. É um treino que você não fica no fone. É um treino que você controla o seu tempo de pausa, descanso, de né? descanso. Então, assim, 45 minutos hoje para você se tornar uma pessoa ativa e melhorar a sua qualidade de vida, melhorar em vários aspectos. 45 minutos é um treino, assim, dá para fazer muito bem feito. E eu costumo dizer o seguinte, a pessoa, ela fala que ela não tem tempo até ela ficar doente. Até ela ficar doente. Porque quando o médico fala assim, cara, você tá com diabetes. Não. Cara, se você continuar assim, você vai ter que operar. Então, na verdade, não falta tempo, falta prioridade. O famoso correr atrás do prejuízo, né? Cara, eu tenho, como te disse, tem um aluno meu que ele tá comigo tem muitos anos, ele, a família dele. Era um cara que me dava um certo trabalho. Qual trabalho? Eu começava a atender ele 15 para 5 da manhã. Ele chegava na academia, ele tinha a chave da academia que o dono liberou para ele, chegava às 4h30. É um cara, aí eu te falo, o cara dono de empresa com mais de 50 funcionários, fazia o tempo dele. Então assim, e é um cara que, nesse aspecto, é um cara que precisava, porque é um cara que estava diabético, estava hipertenso, é um cara que, então, tipo assim, prioridades. Cara, a verdade é que hoje a gente perde muito nosso tempo. A gente consome muita internet, muito Instagram, muito Reels, muito TikTok. E quando você vai ver, se você cair na mão de um bom profissional, com 45 minutos você vai prolongar sua vida. Você vai melhorar a sua vida e prolongar a sua vida. Então é questão de prioridade mesmo. É olhar e falar, não, eu preciso cuidar de mim. Porque senão vai chegar um determinado momento que você, querendo ou não, você vai ter que se cuidar. Exatamente. E aí, pode ser que esse tempo que você ficou postergando vá te atrapalhar bastante. Não que não tenha jeito, mas, cara, eu fico muito contente com os meus alunos idosos. Eu trabalho, o pessoal sabe aí, é uma alegria, porque você tem uma senhora de 96 anos, que totalmente lúcida, chego lá, ela tá fazendo um devocional, lendo. Quando não tá lendo, tá bordando. E fazer os exercícios, praticamente tudo que eu peço ela faz. É fenômeno. Às vezes Não adianta você envelhecer se você não tiver capacidade física de, vamos ser bem claro, de tomar um banho, de ir no banheiro. Tá naquela dependência. Então, assim, familiar, a idade, o tempo ele chega para todos. Ou você vai, infelizmente, partir, ou então você vai chegar lá. E aí, como é que você vai chegar lá? Não é só chegar, é como é que você vai chegar. Como vai chegar, né? Isso determina muito. Eu falo assim, a gente tá vendo, já tem os estudos, né? Muito propenso a ter uma geração das pessoas de terceira idade, assim, fantástica. Totalmente autônoma, viaja, compra, gasta, investe. Galera, eles estão, assim,
totalmente antenados. É um povo que ama a vida, né? Isso é um fato de amar a vida. Porque você chegar nos seus 65 para lá, 70, sem ter condição de tomar um banho, cara, de ter que usar fralda e alguma coisa desse tipo, isso determina muito. E é o hoje que determina isso. É o hoje que determina isso. Continuando falando essa questão de ergonomia, né, de mobilidade, o que fazer realmente na prática, Joab? Igual eu falo, trago para mim como barbeiro, mas lógico, tem a pessoa que trabalha no escritório, tem aquela pessoa ali, tá no seu home office, tem a pessoa que... Seja qualquer função, né? Lógico, tem seus, vamos dizer, agravantes. A pessoa que trabalha muito tempo sentada, a pessoa que trabalha muito tempo em pé. Eu mesmo tenho a péssima mania. Eu já estou começando a me observar isso e não é de hoje. Vamos suponhamos, né? Que é a cabeça do cliente aqui e tal. Eu tô aqui cortando. Quando eu assusto aqui, não, cara, eu já tô... O pescoço tá deitado. Já tá né? deitado e sem necessidade. Às vezes um passo para trás ali, ó, que eu me posiciono melhor, que eu fico mais ereto. Cara, isso aí já... Você tá doido, já melhora muita coisa. É interessante a sua colocação, Pedro, porque o que é isso? O corpo nosso é uma máquina inteligentíssima, Deus é muito perfeito. E aí o que acontece? Quando você tá com algum problema em alguma área, ele começa a compensar em outra. Então esse fato de você estar fazendo isso aqui, ó, é porque você já tá com alguma deficiência. Algum músculo seu já não está com uma estrutura suficiente para segurar o seu corpo na posição que deveria ficar. Ó, que doideira. O corpo é fantástico. Você quer ver um procedimento fantástico que eu fiz tem uns 2, 3 anos. Eu fiz um curso de quiropraxia e antes de fazer eu fiz uma terapia chamada Sentai, que é do martelo. O cara apoia o martelo assim na gente. Maravilhoso para tirar a dor, para poder ajustar. E aí o que acontece? Eu fiquei assim totalmente impactado. Se você está com dor no quadril do lado direito, ele bate do lado esquerdo. Ele faz o ajuste do outro lado. Eu perguntei para ele, pro quiroprata, né? O terapeuta lá. Falei, cara, que loucura. Ele falou assim, é porque o nosso corpo é todo conectado, já. É todo conectado. E isso eu já sabia, mas assim, eu não imaginava que nessa prática também funcionava desse jeito. Então, assim, hoje é algo que não tem como desassociar. E graças a Deus, as pessoas, os personagens estão entendendo muito bem a ideia o trabalho de mobilidade. Porque o trabalho de mobilidade o próprio nome já diz, é para nos dar mobilidade. Então, por exemplo, o que trabalha a questão da mobilidade? Ele vai trabalhar muito a questão da amplitude de movimento. Então, o tempo que você passa fazendo movimento com o punho, com o joelho, com o quadril, e você tem treinos específicos para mobilidade. Então, as pessoas hoje o barbeiro, a pessoa que trabalha no escritório sentado, é interessantíssimo fazer um treino desse acompanhado do treino de musculação. Porque o que nos sustenta são músculos. O osso. Cara, o osso, a sua estrutura óssea ela é toda envolvida de músculo. Então você precisa de músculo para poder ficar saudável, firme e prosseguir aí com qualidade. E vamos falar um pouquinho agora também em relação a sobrepeso, né? O que você diz aí em relação ao quanto o sobrepeso ele agrava nessas situações aí no cotidiano? Porque eu tô meio acima do peso aí ainda. Mas, galera... Tô lutando, viu, gente? Ele tem ido umas 2, 3 vezes, tá engrenando. Tá engrenando. Mas você vê que faz diferença, cara. Quando eu vi, não sei se é verdade, li na internet, será que é verdade? Diz aí que para cada 1 quilo que você perde acho que 3 ou 4 quilos de pressão no joelho, né? Tipo essa questão de equiparação, né? E no decorrer do dia, cara, isso deve fazer uma diferença imensa. A pessoa tá ali com sabe lá quantos quilos e emagrece. Eu vou deixar uma experiência para vocês que estão nos assistindo. E aí vocês vão ter noção do que é isso. Vocês vão pegar, sei lá, um pacote de sal, alguma coisa, um pacote de feijão que tem 1 quilo e vai tentar segurar ele durante 1 minuto e meio a 2 minutos. Para vocês terem noção o que 1 quilo é capaz de fazer. É surreal.
Então, assim, o sobrepeso, ele afeta a população hoje quase que mundial, né? A OMS já tem esses dados aí e é o que preocupa, porque costuma ser meio que silencioso o sobrepeso. Mas ele, de um passe de mágica para o outro, ele já começa a virar uma obesidade de grau 1. E aí os problemas começam a agravar. Por quê? Porque a dificuldade que nós temos é de criar novos hábitos. E para você mudar essa questão de emagrecimento, dentro da educação física, qualquer situação que você vá buscar é uma mudança de mente. Sim. Tanto para o emagrecimento, quanto para o ganho de massa, quanto para a performance. Só que o emagrecimento, ele diz respeito muito a uma questão de se regrar. Eu costumo colocar isso. E o ser humano, ele não gosta de regras. Então, no primeiro momento é uma regra. Mas quando você entende o que é o processo, você não passa a ver ele como regra, você passa a ver ele como uma adaptação. Então, uma das maiores dificuldades é o quê? É a alimentação. Às vezes a pessoa até treina, mas o que ele come, ele joga o treino todo fora. Joga o treino todo fora. Entendeu? Então, por exemplo, essa questão do sobrepeso mesmo, falando pelo barbeiro. Cara, como que você fica... Vou falar de você, tá? Que sou seu amigo, conheço seu caso. São 12, 13, 14 horas em pé. Você pega um sábado seu lá que você começa a atender às 7 horas da manhã, igual a gente vê. Você vai lá, você para ali para almoçar 30, 40 minutos e vai até às 7, até às 19, até às 20 horas. Cara, você chega no final do dia, se a sua articulação do joelho, ela tá arrebentada. E exausto. E aí vem a questão que eu falo muito. A gente não deve pensar na educação física, nos exercícios, só pelo lado estético, é pela qualidade de vida. Porque, pensa comigo, o cara trabalha ali 13 horas, ok. Tá com 30, vamos porque tá com 30 anos. Vai levar essa situação até quando? E se chegar um Lé? E se chegar uma hérnia de disco, um bico de papagaio? E aí? O cara praticamente acabou a profissão. Porque depois de uma doença dessa, ele não consegue voltar pro mercado, ele vai trabalhar sentado. Não, e é engraçado, né? Você vê que realmente dá medo mesmo. Hoje eu trabalho pra mim, trabalho por conta, né? Eu sou um autônomo. Você vê, cara, que bate esse medo. Não, cara, e se eu bichar? Você é doido? Não, vou dar uma lé aqui, igual você falou aí, um bico de papagaio, o ciático inflama. Cara, o que eu vou fazer? O barbeiro, ele precisa entender que a principal máquina que ele vai investir é nele mesmo. Seja em conhecimento, seja em cuidados físicos, de tudo. Do intelectual ao físico, ao financeiro. Cara, assim, ele precisa entender que se essa máquina aí der problema, o resto tudo falha. O resto falha. Se a cabeça não tiver boa, não vai dar certo. Se o corpo, o braço, o joelho, a coluna não tiver boa, não vai. Então não negligencie o cuidado. É o que a gente fala. Prevenção antes da causa. E aí o cara espera acontecer para ele poder... Não, cara. Olha no espelho, se veja como o seu maior investimento. E eu gosto de falar isso para todas as pessoas em qualquer área, mas no caso específico que nem a gente está falando para os barbeiros, é você entender que o maior investimento, a maior máquina que você possa comprar, que você possa investir, é em você mesmo. E aí é totalidade, é mental, intelectual, físico, financeiro, qualidade de vida, porque se der um problema aí, acabou, não tem mais barbeiro, acabou. Engraçado, eu falo dessa questão, eu trago muito pro lado do meu pai. Meu pai, há um tempo atrás, ele foi diagnosticado, né? Diabetes, pré-diabético, né? E tal. E é incrível, isso é muito real. Você vai tratar não a causa, né? Você vai tratar o sintoma, já causa apareceu, o efeito, né? Você vai tratar o efeito, você não vai tratar lá na raiz do problema. Aí beleza, foi diagnosticado lá, bateu e tal, nossa, é isso mesmo.
o velho secou, só. Você tá doido? Não, vou mudar isso, que eu vou parar de comer isso, aquilo outro, isso, aquilo outro. Mas tem a questão também do relaxamento os dias vão passando ali, não, tô conseguindo controlar, a glicemia tá controlada, não, hoje eu posso comer isso aqui, hoje eu posso comer aquilo ali. Ao invés de manter aquela linha, né, de padrão, vamos dizer assim, não, vou comer melhor, vou me exercitar. Hoje meu pai, ele, posso dizer que tá de parabéns, tá melhor que eu. Comprou uma bicicleta, já tá andando de bicicleta, às vezes vai trabalhar de bicicleta. São pequenos hábitos que contribuem, né, Pedro? A modernidade, ela é o seguinte, a gente precisa se atentar. Por quê? Porque tudo hoje está na nossa mão. Você não... Vou te dar um exemplo simplório, mas, por exemplo, televisão. Existia o controle, existe o controle, mas hoje você tem a Alexa. Você tá deitado, você dá um comando. Você dá um comando. Você entendeu? Exatamente. E aí, assim, falou que é hábito saudável. O ser humano, ele tem dificuldade. Você quer ver para qualquer pessoa. Vamos falar, por exemplo, sobre leitura, sobre treino, sobre o horário de dormir, sobre dormir bem. Cara, todo mundo tem dificuldade. E aí a gente deixa para acessar essas coisas, buscar essa coisa só nas extremidades. Depois que o estrago tá feito, a gente quer tentar reverter. Em alguns casos dá, e quando não dá? Eu falo o seguinte, a gente vive hoje bombardeado de facilidade. Tudo é facilidade. Você vai comprar um tênis, uma roupa. Hoje você não precisa de ir numa loja mais. Não precisa, Você entra, tem medida lá, você tira foto sua, você coloca lá, o aplicativo te dá, o tamanho M vai ficar bom, o G vai ficar bom. Beleza. Chega na sua casa. Não sei, eu vi uma propaganda no Mercado Livre agora, que já acontece se não me engano, nos Estados Unidos, ou não sei se é a Amazon. Cara, você faz um pedido, eles te entregam no mesmo dia. Então, assim, o modo facilidade é bom, é gostoso, tem suas vantagens. Mas, em contrapartida, te deixa preguiçoso. E deveria ser o contrário. Porque você concorda comigo se, por exemplo, eu não preciso ir até uma loja. Sim. Eu vou poupar tempo. Só que em vez de eu pegar esse tempo e aplicar ele de forma útil em algo que vai ser, como se diz, que vai me trazer evolução, que vai me fazer crescer, seja estudar, seja treinar, seja às vezes uma qualidade de vida com os filhos, muitas das vezes a gente dispensa esse tempo. Cara, eu fico vendo, algumas pessoas perguntam pra mim sobre séries. Quais séries já viu? Eu já devo ter visto no máximo 3, 4 séries. Não é porque eu não gosto, mas é porque eu já percebi que, cara, eu tenho tanta coisa pra estudar que eu falo assim, cara, eu não posso ficar 40 minutos e assim, eu tenho alguns amigos e até minha esposa gosta bastante. Cara, a série é um trem totalmente envolvente. Joab, por que eu falo que eu vi poucas séries? Eu sou o tipo do cara que se eu pegar uma série na sexta-feira à noite, você pode ter certeza que no domingo eu já terminei ela. Pra não ficar agarrado. Não, eu vou assim, aquela coisa e tal. E aí eu falo, não, peraí. Já pensou se eu pego estudo científico, um livro, gosto muito de ler a Bíblia, imagina se eu pego um livro da Bíblia desse jeito, nessa pegada? É fenômeno. Nesse entusiasmo. Então a gente precisa avaliar para onde a situação da modernidade está nos levando. Tem muita facilidade? Tem, é bom, não é ruim, mas a gente precisa ligar as antenas aí. Peraí, como é que eu estou usando esse tempo que está sendo me dado, me ofertado? Então fica essa dica aí. Tempo para treinar tem. Tempo para se cuidar tem. Precisa se tornar prioridade. E é engraçado, né? Você vê, como você falou, a pessoa passa horas e horas ali no Instagram e tal. Eu aumentei muito as minhas horas no Instagram durante a semana. Principalmente com a questão de produção de conteúdo e tal. Cara, você percebe que vai doendo. Como é que... A cervical. A cervical vai doendo. Você fica parecendo igual um camelo só, que é a corcova aqui em cima. Galera, aproveitando, você que tá aí, ó, com o seu telefone, a sua televisão, pessoal, não se esqueça. Inscreva aí, tá bom? Se inscreva no
Na Cadeira Podcast. Ativa o sininho para você receber notificações do que é postado. E manda pergunta. Joab tá aqui doido para responder uma pergunta sua. E tem pergunta aí, diretor? Fala comigo. Fala, galera. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos episódios. Tem pergunta sim, Pedrão. Fala. Tem aqui, ó, vamos lá. O Rafael Mota, 45, tá perguntando aqui: qual o primeiro passo para quem quer começar a treinar de forma correta, Joab? Aí, ó, responde para nós, Joab. Muito bom, mandar um abraço pro Rafael. Rafael aí é meu concunhado. Esse cara, ele não é pedreiro, tá, gente? Ele é... Como é que eu vou falar com vocês? Esse cara, ele é um especialista na área de pedreiro. Acabamento de alto luxo, de alto padrão. Rafael, Ele é o cara. esse aí, cara, é fenômeno. Eu, assim, de verdade. E uma pessoa também fenomenal. Cara, então, o que acontece? O primeiro passo, e aí é até uma indicação, puxando sardinha, é você identificar um profissional qualificado. Porque assim como as demais profissões hoje, o mercado ele tem de A a Z do tipo de profissional. E aí você precisa avaliar realmente, porque com a IA, e aí aproveitando para entrar nesse tema, a pessoa hoje pega um treino na IA e coloca lá, eu tenho tanto de peso, tanto de altura, e a IA vai te dar isso aí. Só que a IA, a gente sabe também, por ser uma ferramenta que nos ajuda, ela não é suficiente, ela não pode se tornar suficiente, porque tem que ter uma avaliação desse contexto de individualidade biológica. Então, o primeiro passo que eu julgo hoje é você falar pelo treino em si, é você procurar um profissional que seja realmente qualificado. Ah, como que eu vou saber? Cara, rede social, pergunta. Gente, vou deixar uma dica para vocês aqui que eu aprendi isso com os anos. Você vai contratar qualquer serviço, você não precisa de ter medo de perguntar ao cara, não. Aqui, você estudou aonde? Você tem especialização? Você é formado em Você é quê? formado em quê? Você fez o quê? Nós, brasileiros, parece que nós temos receio de falar com as pessoas. Perguntar, né? Cara, você tá pagando. Você tá pagando. E aí você tem preço de, como eu disse, de A a Z, de 1 a 100. Então, o primeiro passo é você tentar identificar o profissional com o seu perfil. Você vai se deparar, por exemplo, igual no perfil de algumas pessoas, que o cara é especialista em emagrecimento. Algumas meninas personagens, especialista em emagrecimento feminino, especialista em qualidade de vida, performance, mulheres pós-gestação. Então, o Instagram hoje, ele entrega muito, cara. O Instagram, sim, ele facilitou muito a vida das pessoas no quesito de você filtrar. Mas quando você tiver que adquirir uma consultoria, quando você tiver que adquirir um treino, uma dieta, não tenha medo de questionar o profissional. Porque o profissional que tem medo de ser questionado, ele se torna questionável. Ele se torna questionável. Entendeu? Então eu penso assim, você trabalha com o quê? Cara, eu sou personal. Ah, tá, eu tô querendo emagrecer e tal, assim, se assado. Como é que é seu trabalho? Cara, tem que te dar explicação, irmão. Ó, eu estudei, eu fiz isso e isso. Às vezes o cara não precisa nem ser um fenômeno da educação física, mas ele precisa provar para você, seja através de documentos, seja através da fala, e que ele dá conta do recado. Então, por exemplo, você tem muitas pessoas hoje no mercado que nem profissionais são. Muitos, é muito, cara, assim, é assustador. E aí você coloca a sua vida, o seu corpo é a sua vida, na mão de um cara que nunca leu um artigo científico. De um cara que não entende que você não é igual ao outro. E você, tipo assim, é chato às vezes, mas pelo ar de... Como é que eu vou dizer? De se importar com o outro. Eu, às vezes, na academia, eu vejo pessoas treinando errado, eu tento chegar com educação e corrigir. Porque às vezes você... Eu já vi, tá, galera? Eu já vi. Tava treinando lá com o Joab e falou, aqui, licença, posso te dar uma dica aqui? Só te corrigir uma coisinha aqui rapidinho? E batata, o cara vai lá... A maioria das vezes deve voltar a fazer errado, né? Quando não aceita
Você sabe o que instrução. acontece? O profissional de educação física, ele precisa entender, assim como um médico. Não vai acontecer de imediato, mas pode acontecer. A pessoa pegar um peso errado, a pessoa fazer um movimento errado, ele pode ficar paralítico, cara. Pode ficar paraplégico. Ele pode perder movimentos ali que nunca mais vai voltar. Então eu não tenho vaidade nenhuma e principalmente quando eu vejo a pessoa que ela não está acompanhada de um personal ou que algum instrutor da academia não está por perto, eu não tenho assim receio nenhum, é claro, com delicadeza, com educação, de chegar e falar aqui, deixa eu te falar, eu sou fulano de tal, assim. Às vezes não é nem pelo interesse profissional. Tem gente que faz, tem profissional que faz pelo interesse de trazer o aluno, de conquistar mais um cliente. Números, né? Números. Tá importando com os números. É errado, também não acho que é errado, não. Mas nem sempre essa pessoa que tá lá, nessa situação, é uma pessoa que às vezes tem a condição no momento de ter um personal. Isso é verdade. Então, assim, não custa nada como se diz, cuidar do outro mesmo, né? Se importar com o outro e chegar e dar um toque, porque um erro, cara, pode ser algo que não tem reversão. Questão da empatia também, Não, né? empatia, é o que tá faltando com as pessoas hoje. O cara pensa, não, vou ajudar, não vai me fazer nada, não vai me comprar nada, não vai ser meu cliente. Não, cara, esquece isso. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho e as pessoas, nós somos vistos. Sim. A todo momento. E aí, como é que você vai ser lembrado? Vai ser lembrado do cara que é interesseiro ou do cara que é um bom profissional e se importa? Porque o cara que é da área, Pedro, ele vê uma situação ali e ele torce pelo outro. Eu converso muito com a minha esposa e eu falo, cara, eu fico vendo, eu tenho uma... É difícil a gente falar assim, qual que é a sua qualidade? A gente, às vezes, fala mais dos defeitos. Mas eu fico vendo, eu tenho amizade com praticamente todos os personagens da academia. Todos praticamente. Sei o nome, já trabalhei junto, já trabalharam pra mim. E assim, eu não tenho vaidade nenhuma. Tem alunos que foram deles estar comigo e que foram meus e estão com ele. Questão de pessoalidade, de intimidade, do que quer também, de gosto. Às vezes, horário, às vezes o cara já, eu queria treinar nesse horário. Não tem como, não consigo te atender. E eu às vezes indico, tem o fulano, tem o ciclano, vai lá. Os caras às vezes vão conseguir te atender. E assim, é satisfatório, cara. Satisfatório porque aquele que é seguro do que faz, o próprio nome já diz, você é seguro. Você é seguro. Então você não fica com essas vaidades e você procura desenvolver o seu. E promover o outro é bacana demais, Pedro. Você sabe disso, a gente tá nessa caminhada junto aí, nossa amizade. Promover o outro é uma coisa fenomenal. A melhor coisa que Porque existe. aí, cara, você vê o cara brilhando, você vê a pessoa crescendo, você fala assim, não, mano, que bacana. Final das contas é aquela situação. Vai ficar tudo aí, é passageiro, então não adianta ter muita vaidade, não. Mas é gostoso você ver a pessoa crescendo ali do seu lado. É bom, cara, é gratificante. Bom demais. Seja você sendo ajudado, igual eu falo, eu sou muito ajudado. Você podendo ajudar o próximo. Mas você falou uma coisa aí do profissional. Achei interessante demais. O cara, ele não preocupa em se melhorar. Como é que ele vai fazer o próximo melhorar, né? Falou que essa questão do personal, ele buscar seja uma capacitação, né? Seja uma melhoria mesmo. Seja ela até mental, que seja. Mas o cara não preocupa com ele. Como que ele vai fazer a tal da melhoria de vida, trazer a tal da qualidade de vida pro seu aluno. Isso é incrível, Pedro, cara. Algumas coisas que a gente passa na situação acadêmica que elas ficam gravadas. E o professor de psicologia trouxe para nós sobre status do modelo, que é você vai ter um profissional que ele vai falar para você assim, ó, faz isso. Beleza? Ele estudou, ele conhece e está correto. Só que o nosso cérebro, o nosso corpo, como eu disse, é muito inteligente, nós somos totalmente visual. A pessoa que vê o cara que fala, mas vê o cara que fala e faz, é diferente. É diferente. Então, por exemplo, você imagina eu, Joab, falando para as pessoas que elas têm que treinar e eu não treino. Você imagina eu falando para as pessoas que eles têm que comer melhor, reduzir o açúcar e tal, e aí você deparar comigo, tipo assim, cara totalmente viciado, bitolado.
E assim, eu sou um cara que eu tento levar a vida muito leve, você sabe disso. Sim. Eu acho que há controle, eu acho que há limite e há momento pra tudo. Mas é status do modelo, cara. Status do modelo. Nada contra cada um no seu processo, mas não tem justificativa eu vender qualidade de vida sendo gordo, estando tem acima como. do peso. Não tem Me incomoda. Eu fico vendo, tipo assim, o cara vende, mano, o cara trabalha, mas ele consegue ser visto como um profissional daquele ali. E às vezes é aquele profissional que fala assim, vou fazer com o que dá. Você não tá fazendo pela qualidade, você tá fazendo porque você precisa. E hoje, cara, eu vou te falar, a gente tem uma gama de pessoas no mercado. É muita gente. O mercado da educação física, assim, cresceu e tem crescido, assim, absurdo. Então, você tem vários tipos de profissionais. E aí, pra mim, Joab é meio que inadmissível. A pessoa que trabalhar com atividade física não fazer atividade física. Admissível. Vamos falar do barbeiro. Eu chegar na barbearia e, por exemplo, já te questionei lá. Às vezes eu chego lá, cada semana o Pedro tá com um corte diferente. Cara, é motivador pra gente. Apesar que o meu corte é sempre o mesmo, tá, gente? Isso aqui deve ter uns 20 anos do mesmo jeitinho corte. Mas assim, você vê que o cara tem capacidade de fazer outro tipo de corte. Você vê que o cara tá se qualificando. Já conversei, o Pedro, já cheguei lá e vi o Pedro fazendo... É cutting? Como é que é o nome lá, ó? O do cara do... Cheguei e estava fazendo um rapaz negro, um cabelo... O cara tava fazendo um trabalho sensacional. O no dread, você fala. No dread. No dread. Cara, tipo assim... E aí, tipo, de eu chegar lá de ver você estudando, aplicando, e na outra semana você aplicando. Se eu não me engano, acho que ele fez no Railton. Foi no Railton. Ó, abração pra você, meu nego. Então, tipo assim, é satisfatório. Então, eu não cheguei, como eu falei, eu fiquei nas indas e vindas da educação física fazendo outras coisas, mas nesse período eu fiz alguns cursos aqui mais simples, mas, por exemplo, você estava falando de tempo. Eu fiz um curso com o Dr. Paulo Gentil. O cara é um fenômeno na educação física. A base do cara é totalmente científica. Treinamento dele. Ele trabalha em Brasília, não sei como tá hoje. Isso foi antes da pandemia. Ele aplica um treino para os assessores, parlamentares, a galera da alta cúpula da política. O treino, Pedro, é 25, 30 minutos. E com resultado. Porque lá eles não têm tempo. Os caras estão viajando, pega voo para tudo quanto é lado, viaja para tudo quanto é lado. Então ele montou esse processo, eu fiz esse curso. É um curso para pessoa que quer treinar durante 25, 30 minutos. Pedro, como eu disse no início, a respeito do professor, do Eduardo Pimenta, que ele falava que a nossa profissão seria a profissão do futuro. Equiparado com a questão da medicina. E realmente já é comprovado pela ciência, né, que o ato de se exercitar, ele causa inúmeros benefícios no nosso corpo. Então, desde citocina, endorfina, serotonina, tudo ligado ao hormônio do prazer, da sensação de bem-estar, de performance, tudo isso, cara, ela traz para quem faz atividade física. Vou contar para vocês a respeito de um amigo meu. Amigo meu, ele muito próximo, um cara extremamente inteligente. E aí ele teve um diagnóstico que ele era bipolar e ele precisava fazer o uso de vários medicamentos. Sim. E aí uma indicação que deram pra ele foi justamente essa. Cara, procura uma atividade física. Foi na época que eu tive academia e, assim, entrou aquela questão da empatia. Um cara, ele tava num momento difícil da vida dele, com esse transtorno e tal, e tendo algumas crises. E aí o que aconteceu? Esse cara, os irmãos dele me procuraram, que são pessoas muito próximas a mim. Falou, ó, fulano tá assim, se assado, você consegue ajudar ele? A médica pediu pra ele poder fazer uma atividade física e tal, assim, se assado. E a gente não imaginou que fosse chegar nesse estágio. Falei, não, você tá doido? Traz ele aqui, ué. Traz ele aqui. Eu tinha academia, né? Falei, não, vamos, traz ele aqui que eu vou dar o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Cara, esse cara imaginava que isso poderia se passar com ele, porque, cara,
Não tinha noção. Mas enfim, os caras começaram a treinar. Sim, ele virou outra pessoa, cara, totalmente. Aí o cara melhorou. E aí a última, tive uma avaliação, segunda avaliação. Na terceira avaliação, antes de chegar, ele teve uma avaliação com a psiquiatra. Porque ele já estava fazendo tratamento psiquiatra. E aí ele chegou e falou assim, cara, você não tem noção o que você fez por mim. Aí eu, mas como assim? Ele falou, cara, terminamos o tratamento com a psiquiatra, ela passou, fez o diagnóstico todinho, só que devido à minha prática de atividade física, hoje eu tomo um medicamento. Ele tomava mais de 5. Eu vou tomar um medicamento e ela colocou pra mim o seguinte, não para com a atividade física nunca. Você tem, o seu diagnóstico está formado, você tem esse problema aqui. Esse problema aqui, se você não fizer atividade física, ele só vai agravar. Você vê que com a atividade física, a gente tirou os outros 5 medicações e hoje você depende dessa medicação e você controla com atividade física. Então assim, cara, os benefícios são inúmeros, porque o que causa no organismo é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tenho pessoas que estão comigo, que já passaram pelo tratamento, cara, caso de pessoa de não dormir. E aí o cara começa a treinar, começa a se cuidar, volta a ter uma vida normal. Pessoas com problema até de ereção mesmo, disfunção erétil. O cara sobrepeso e tal, e roncando pra dormir, dormindo e roncando muito, e apneia, várias coisas. Então, assim, o que o exercício causa no organismo, e aí a gente para analisar o contexto de épocas, né? O ser humano, ele foi feito para trabalhar, ele foi feito para se movimentar. Então a gente se depara muito com esse contexto das regalias, das coisas que ficaram fáceis para nós, mas aí a gente olha às vezes, por exemplo, para os nossos avós, cara, eles para pegar um ônibus, eles andavam 10 quilômetros. 10 quilômetros é o que a galera corre hoje aí, rindo, baixando pace aí. Tipo assim, para ganhar medalha. Bom, excelente, nossa. Excelente. E para quem tem ansiedade, depressão, esse tipo de coisa, vá correr. Se você consegue, vai correr. Se não consegue, me contrata que eu vou fazer você correr. Vai fazer. Mas assim, fenômeno. Os benefícios são inúmeros. E o que libera no organismo é maravilhoso. A sua vida muda, transforma. E aí a gente chegou numa era que não tem como, que é a questão das canetas emagrecedoras. Hoje, é um problema? Não vejo, desde que seja feito com acompanhamento médico. E a respeito, agora puxando pro meu lado, o treino para quem usa uma caneta emagrecedora e a dieta, ela não é a mesma. Né? Você precisa ter uma orientação. Não adianta você ir para academia e ver alguma coisa que você achou interessante no YouTube, no chat GPT. Não é. A gente precisa identificar o seu biotipo pra gente montar um treino totalmente estruturado para você. Exatamente. Falando nisso aí, galera, já siga o Joab nas redes sociais, tá? Ele posta muitas dicas lá. Vai estar aparecendo o perfil dele aí. Siga o meu perfil também, eu, Pedro Barbeiro. Trago novidades a respeito da barbearia e essa troca de conteúdo aqui, trazendo em relação à beleza e também o bem-estar. Mas chegou uma coisa top para nós aqui agora, Joab. Chegou aqui do nosso patrocinador. Muito obrigado. Bob Burger mandou para nós aqui um hambúrguer sensacional. E não é só porque a gente está falando da questão de dieta, de treino, que a gente pode deixar de comer uma coisinha ou outra ali no final de semana. Se bem que hoje é segunda-feira, tá? Esse aqui. Aí, meu amigo, olha aqui, galera. Que luxo que chegou aqui pra gente. O meu veio mineirinho. Aí, ó. Seria muito bom se vocês pudessem sentir o cheiro aqui do... Tá agradável, pessoal. Tá agradável, tá? Mas como vocês não podem, deixar aqui também, ao final aqui, o @ deles, tá bom? Segue aí, @bobburger, tá bom? Já faça seu pedido lá. Fala que você foi pelo podcast, Na Cadeira Podcast. Eu garanto pra vocês, vão dar um desconto top pra vocês lá, beleza? Mas, falando essa questão agora, aproveitar que chegou o lanche aí, Joab. Até que ponto... descuido, até que ponto
apenas um lanche ali no final de semana? O que você acha em relação aos excessos, vamos dizer? Cara, eu gosto demais desse tema. Porque as pessoas, de modo geral, eles tentam, como eu disse, fugir dos hábitos saudáveis e eles tentam postergar. E assim, um clichêzinho. Dia do lixo. Sim. Cara, você quer saber se você pode comer ou não? Você quer saber se tá bem ou não? Se olha no espelho. Simples assim, né? Cara, fica pelado, se olha no espelho. Sabe por Exato. quê? Isso não é uma máxima. Você tem pessoas com problema de anorexia, você tem problemas de obesidade, não só pela questão de o desejo da comida, mas a alimentação, né? compulsividade, a questão psicológica. Hoje nós vivemos uma sociedade que, assim, é muita pressão. Então, a ideia do psicológico a gente tem que sempre colocar em pauta. Mas o problema é que a gente abre exceções direto. A gente tá sempre abrindo exceções. Ah, eu mereço. Exato. Cara, se eu for olhar o que eu mereço, eu não vou sair de casa. Exatamente. Você Eu vou merece ficar descanso, aqui, você merece... ó, se eu for olhar o que eu mereço, eu vou comer um hambúrguer todo dia, vou tomar açaí, que é uma coisa que eu gosto todo dia. E aí, vou ver série, cara. Tem muita série boa, tem muita coisa boa. Então, a ideia que eu gosto de pregar, até aplicar na minha vida, é sobre a ideia de equilíbrio. Sim. A gente precisa ter um equilíbrio. Então, por que eu falo sobre a questão do equilíbrio? Porque nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Então, você vai ter pessoas totalmente bitoladas. Ah, eu não como isso, eu não como aquilo. Tá, beleza, irmão. Mas se você não come, por quê? Você teve um diagnóstico, você passou por um nutricionista, você... O que você faz? Você é alguém da área? Então, assim, eu tenho tentado, tá, galera? Pra vocês terem ideia. Eu gosto de trabalhar, de viver uma vida com muita veracidade. Eu tenho tentado implementar na minha vida a ideia de treino todos os dias. Como assim já todos os dias? Cara, hábito é a questão do hábito. Então, por exemplo, você toma banho todo dia? Todo dia. Você escova os dentes todo dia? Ninguém merece chulé na goela. Cara, é cuidado do seu corpo. E aí, quando eu falo que eu tenho tentado implementar o hábito, por quê? Pela questão de que eu não preciso de 1 hora todo dia. No dia que não der, cara, tem um treininho de 15, 20 minutos que você consegue fazer. Você consegue fazer uma caminhada de 20 minutos. Você consegue pular a corda 15 minutos. 15 minutos. Você consegue fazer uma série legal de abdominal com 15, 20 minutos. Então, assim, a gente precisa ter o entendimento, a psique de buscar essa melhoria, não só porque vai me trazer um corpo legal, não só porque eu vou ficar, tipo assim, vai me ver na rede social. Não, é a ideia do que é bom pra você. Nós estamos querendo trazer a ideia do que agrega, de faz evoluir. Então, por exemplo, isso aqui é maravilhoso. Eu amo hambúrguer artesanal. Sou cliente lá do Bob, por sinal. Vou até abrir o tempo. meu aqui, viu? E eu vou esperar terminar para dar prazo. Mas assim, galera, é algo assim, totalmente que você tem que partir pelo equilíbrio. Pelo equilíbrio. É uma situação que, por exemplo... O trem tá bonito aqui, viu, galera? Cê tá Durante a semana, é algo que eu tento controlar. Sim. Totalmente. E aí, chega final de semana, é onde que eu gosto de falar com as pessoas. Não é porque eu me controlei durante a semana que eu preciso parecer que eu tava amarrado no poste. Num sábado e no domingo. Não. O Pedro sabe, eu sou evangélico. Cara, você vai pegar final de semana que às vezes eu tô em jejum. Exato. Entendeu? E não é pela questão não, é pela questão de entendimento. É você se conhecer. Mas eu me permito. Então, por exemplo, não vou comer uma pizza. Não, eu como uma pizza. Não como churrasco. Amo churrasco. Cara, hambúrguer artesanal. Amo hambúrguer artesanal. Só que eu não fico... Essa questão dessa compulsividade, que é o que eu falo. Muitas das pessoas hoje têm passado pela questão da compulsividade. Desconta na comida. Tá triste? Come. Tá
Tá feliz? alegre? Come. Brigou com o namorado, com o marido? Come. Tá de boa? Come. Ah, tudo come. Então, assim, você precisa manter o equilíbrio. Você precisa enxergar você. E aí eu volto naquela situação. Você vai se olhar no espelho. Você tá feliz com o que você tá vendo? Você tá feliz? Exato. Se você tá feliz, cara, então, assim, não tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer, entendeu? Né? Agora, é o ato de se cuidar mesmo. É o equilíbrio mesmo. Exatamente. Ô, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Esse aqui é o mineirinho do Bob Burger. Pessoal, queijo empanado. Um blend aqui fenomenal. Vou ter que mostrar o meu, com as gente, carnes porque... extremamente selecionadas, bacon, ketchup à base de goiabada. Pessoal, você não tem noção quanto que isso aqui tá cheiroso e gostoso, não. Vou ter que mostrar o meu pra vocês aí, porque... Ele mandou pra gente aquele molhinho verde fenômeno. Muito obrigado, Bob Burger, tá? Por estar abraçando esse projeto junto com a gente. Olha aqui. Olha aí, você Olha tá aí. doido? Ó. Você tá doido. Aqui é loucura, eu já tô detonando o meu aqui. Pessoal, o podcast tá chegando no final aqui, a gente já vai encaminhar pra gente amassar isso aqui também no off, né? Não tem como. Eu queria fazer... Falar, ô diretor, tem pergunta aí? Chegou alguma pergunta pra gente? Lê pra nós aí, o Joab vai responder essa pergunta aí. Tem pergunta sim. Ó. Enquanto vocês estão amassando um Bob Burger aí, tem pergunta pro Joab aqui. Vamos lá, Joab. Tá aqui, de tudo um pouco, 25. Quem tem problema na coluna, pode pular corda? Ó. Cara, excelente pergunta. Numa máxima, muitos profissionais diriam que não. Só que aí a gente entra naquela situação. Qual que é esse problema na coluna? Vou falar por mim. Eu tenho um leve desvio na lombar e não me afeta em nada. Por quê? Porque eu fiz um fortalecimento, eu faço um trabalho de fortalecimento, e aí vai uma indicação. Para algumas pessoas que me conhecem, eu tenho uma hiperlordose. Que geralmente a pessoa, quando ele tem o bumbum ali, o glúteo mais acentuado, é aquela curvatura na lombar. Então ele fica acentuado. E devido à minha cirurgia no abdômen, eu tenho uma cirurgia, tenho uma cicatriz de 30 centímetros. Ela vai pegar aqui em cima até aqui embaixo. Eu perdi força do abdômen, do meu core. Então eu fui descobrir uma situação que eu estava tendo muitas dores no meu ciático. E aí até mandar um abraço pro Claudinei, que é um professor da área de fisioterapia, fiz o curso de quiropraxia com ele. Cara fenomenal. Ele descobriu que é o seguinte, devido à minha cirurgia no abdômen, eu fiquei com uma diástase. E aí a mulherada vai saber que é aquela distensão que acontece no abdômen quando a mulher engravida. Há uma distensão no abdômen, né? E em alguns casos volta, em outros não. Existe uma situação de treinos que a gente faz para melhorar, mas geralmente quando rompida é muito raro ela voltar ao normal. Então, de uns tempos para cá, e aí entra pela questão da repetição. Eu estava trabalhando muito no salão, e aí pega peso, levanta peso, desce peso, ajuda, agacha, faz isso, aquilo. Eu comecei a ter muita dor na lombar e no ciático. Então, isso aí me levou a procurar um especialista da área da fisioterapia. Nós identificamos esse desvio, mas interessante. Eu consigo pular corda normalmente, consigo treinar normalmente, mas só devido ao fortalecimento do abdômen que implica na questão da lombar. E aí entra aquilo que nós falamos sobre a questão do corpo ser um corpo inteligente. Às vezes o problema que você está sentindo na sua lombar, no seu glúteo, você vai resolver fortalecendo o abdômen. Você falou isso comigo uma vez, eu não vou esquecer isso nunca mais. Dor nas costas, a maioria das vezes, significa abdômen fraco. Exatamente. Isso eu não esqueço. A nossa lombar, a nossa coluna, ela não foi feita para suportar muitas cargas. Ela até suporta por algum impacto, alguma coisa. Tem os discos ali, as vértebras, belezinha, mas assim, não foi feito para isso. Então aí entra aquela questão do peso. Você imagina, você tá ali sobrepeso o dia inteiro. E a compressão, ó, nos discos. Compressão. Chega um momento que o seu corpo fala assim, cara, não dou conta.
Ou você emagrece e fortalece, Ou ou eu eu vou vou parar. te dar um probleminha aqui. E aí, muitas das vezes isso. Então, para esse nosso telespectador aí, o que que acontece? A gente precisa identificar qual que é o seu problema. Porque às vezes o que você está tendo no momento não chega a ser uma hérnia, às vezes é um desvio, é uma coisa crônica, às vezes você nasceu com isso. A gente tem muito problema de escoliose, que é a coluna cervical, ela está acentuada, lateralizada, e aí nós temos problemas que realmente a pessoa não vai conseguir. Aí afeta vários problemas, pode afetar o ombro. Então, o movimento da corda que você precisa fazer, devido a essa questão da escoliose, você ter uma escápula abduzida, você não vai conseguir executar esse movimento. Então, a gente precisa, no primeiro momento, identificar. Se não for uma coisa simples, a gente faz um fortalecimento de abdômen, e aí você consegue pular tranquilamente. E é um baita exercício. Para quem pode, para quem consegue, cara, é um cardio fenomenal. De 10 a 15 minutinhos bem feitinho, você vai conseguir fazer um treino assim. E vai te ajudar muito, muito, muito. Engraçado, né? Top demais essa questão. Agora eu queria fazer um bate-bola com você aqui, ué. Vou te fazer algumas perguntas e você responde aí, ó. Um exercício superestimado na academia. Superestimado? Cara, é um meu favorito. Através de estudos, é a questão da prancha abdominal. Prancha abdominal? As pessoas não dão a ele o devido valor. Uhum. E uma prancha, assim, é um exercício que 90% das pessoas conseguem fazer. E ele é um exercício que trabalha o nosso corpo num todo, fortalecendo o abdômen, fortalece o corpo praticamente todo. E com a prática dele, você vai ganhando muita possibilidade, porque ele vai te dar, ele vai estruturar seu corpo para você fazer outras coisas. Então, assim, a prancha abdominal é um exercício fenomenal. Aí, ó. Vamos lá agora. Motivação ou disciplina? Nossa, Deus. Disciplina. Disciplina é mais importante, O né? que acontece? A gente não levanta, não existe o ser humano que levanta todo dia motivado. Não existe isso. O cara fala, eu sou motivado. Não, irmão, você não é motivado todo dia. É porque você aprendeu a questão de disciplina. E a disciplina é o seguinte, depois que você se habitua com ela, cara, você vê o que ela te traz. E a motivação, ela tem as variáveis. A chuva, o sol. Para cada um é um tipo de motivação. Por exemplo, o tempo friozinho é motivação para uns. O calor é para outros. Para outros. Então, estar feliz te gera uma motivação. Estar feliz te gera uma motivação. Então, depende muito. A disciplina, não. A disciplina, faça chuva, faça sol. Estou feliz, estou triste. Na alegria, na tristeza. E aí vai. Exatamente. Agora, musculação ou cardio? Cara, eu sou fã da musculação. Não deixo o cardio de lado. Mas os recentes estudos, eles comprovam que até mesmo uma boa musculação pode ser um bom cardio. Aí, ó. E aí, assim, a gente vê estudos hoje que você tem pessoas emagrecendo. Olha o que eu tô falando, porque isso aqui é um mito, tá? Tem muita gente que acha que o cardio por si só vai trazer um emagrecimento. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem metodologia de cardio que te traz emagrecimento, mas não é todo tipo de cardio que te traz emagrecimento. Então tem intensidade, volume, frequência, tudo isso a gente engloba aí. Agora, e também na questão da musculação. Mas eu falo pela musculação por conta de um detalhe. Já é comprovado que, por exemplo, uma pessoa que se acidenta, sofreu um acidente de moto, qualquer tipo de acidente, e ele tem um volume maior de massa muscular, é só a gente entender um detalhe. O que nós precisamos para o nosso organismo, de modo geral, está nos músculos. Sim. Então, quanto mais músculo você tem, maior estoque. E aí, você acidentou, você adoeceu, qualquer tipo de doença, o corpo vai retirar da onde? Do músculo. Então, assim,
Musculação é o remédio, gente, é a solução. Musculação. Se não tem músculo, você vai arrumar o quê da sua vida? Não tem como. É o que dá sustentabilidade, né? A verdade é essa. O que dá sustentabilidade ao corpo é isso. Agora uma pergunta que veio na minha mente aqui. Se fosse pra você voltar 30 anos agora no passado, qual seria o conselho que você daria pro Joab que tá lá no começo, hoje? Cara, eu teria estudado mais. Eu teria me aprofundado mais na educação física mesmo. Porque, assim, eu conheço pessoas muito capacitadas. Muito. Eu tenho algumas referências no mercado, mas tem dois. Um é um amigo e um é um colega. Um amigo é o Rodrigo do Carmo, que ele é professor de educação física. Ele é dono da 1RM Esportes, ali em Contagem. É um cara totalmente dedicado aos estudos e assim, já foi preparador físico do Fluminense, do time da feminino, Série A, né? Do Fluminense. E o outro é o Guilherme Pinheiro. O Guilherme mora na Alemanha. Se eu não me engano, o Guilherme já é doutor em educação física. O Guilherme é um dos pioneiros aqui da UFMG, estudou aqui na UFMG. Quando vem aqui, vem para o pessoal tudo fica doido para dar palestra. E eu falo por quê? Porque a educação física ela é muito ampla. E aí eu tenho tanto, por exemplo, como referência o Rodrigo, que é um cara que atua muito com o futebol. E eu tenho o Guilherme, que é um cara que foi para a área de desenvolver. O Guilherme ajudou a desenvolver esse software que é da ultrapassagem da bola. Se eu não me engano, na Copa, não sei se foi 2014, 2018, aquele sensor de acusar. Ele é se eu não me engano, o Guilherme é um dos desenvolvedores desse projeto. E assim, é muito grande a área da educação física. Então, por exemplo, por que a gente tem vários equipamentos dentro de uma academia? Quando eu falo vários equipamentos, não equipamentos diferentes. Por exemplo, banco extensor. Por que eu tenho um banco extensor inclinado? Por que eu tenho um banco extensor mais reto? Tudo isso envolve a questão da educação física. Então, o cara que trabalha dentro da cinesiologia, da biomecânica, tudo isso você consegue, são braços da educação física que a gente consegue desenvolver. Então, se tivesse que dar esse conselho, eu teria estudado mais, bem mais. Porque, assim, a contribuição, ela é gigantesca para a sociedade. Fora os níveis que nós estamos chegando de descoberta, de várias situações para prolongamento de uma vida saudável, qualidade de vida. Eu falo o seguinte, qualidade de vida passa pela musculação. Exatamente. A qualidade de vida passa pela musculação. Top demais, cara. Queria te agradecer. Cara, muito obrigado. Que papo de qualidade. Eu que agradeço. Comenta aí, você gostou desse assunto? Comenta, deixa a sua opinião, tá? Comenta aí também, cadeira, para eu saber que você ficou aqui até o final. E se inscreva, não esqueça de se inscrever não, você ajuda nosso canal aqui a crescer, chamar mais convidados, trazer papo de qualidade, pessoas de qualidade, para sentar aqui nessa humilde cadeira, tá? A gente vai ficando aqui até o final, né? Muito obrigado, Joab, mais uma vez, tá? Deixa suas considerações finais aí pra galera. Pessoal, siga o Joab, vou reforçar isso aqui, tá bom? Você vai ficar por dentro do que tá acontecendo aí no mundo da educação física, no mundo da academia. Siga esse homem aí que ele é fera demais. Primeiramente, né, agradecer a Deus porque o estar aqui hoje depende do momento, né, que nós nos encontramos há um tempo atrás, e assim, é Deus que proporciona essas boas coisas para nós. Então, assim, concordo, conheci o Pedro, deve ter mais ou menos 4 anos, e de lá para cá a gente se tornou amigo, sou um admirador dele, um cara batalhador, vem conquistando cada vez mais, acredito sempre nos projetos que ele tá tocando aí, incentivador, como eu disse, né, é bom demais você ver, principalmente pessoas que a gente gosta crescendo. Então, assim, é uma alegria mesmo agradecer pela oportunidade, porque é uma oportunidade, né? Tomara que esse podcast aí chegue a milhares de pessoas e cresça cada vez mais. E é isso. E falar com vocês, pessoal. Não deixe acontecer algo de ruim, não deixe adoecer,
Não deixe chegar a diabetes, a hipertensão, para vocês procurarem a musculação. Vai atrás, corre, tem, inúmeras coisas que vocês podem fazer. Do correr ao nadar, ao malhar, é muita coisa que tem. E aí, para aqueles que precisarem, podem mencionar, meu Instagram é Joab Albert Personal. Estamos lá para poder ajudar vocês aí no que for preciso. E um abraço, sucesso a todos aí. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, tá? Vamos comer esse delicioso hambúrguer que chegou, tá? Continua mandando suas perguntas aí, deixa no chat, tá? No decorrer da noite aqui, eu e o Joab, a gente vai responder, né, Sim, Joab? Se sim. tiver alguma dúvida em relação à academia, a gente vai te responder. E meu sincero agradecimento a você que ficou aqui até agora, tá? Muitíssimo obrigado. E até semana que vem com mais um convidado do Na Cadeira Podcast. Valeu!